Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos aqui iniciar hoje a nossa segunda aula, tá? Do módulo 1 ainda, falando sobre a análise gráfica, tá bom? Onde a gente vai começar aqui a utilizar as nossas ferramentas gráficas, tá bom? A aula de hoje a gente vai abordar sobre suporte e resistência, tá? A gente vai abordar só esse assunto, suporte e resistência, para não ficar tão complicado e estender tanto essa aula. Mas aqui dessa aula você já vai poder pegar todo o conceito de suporte e resistência, tá certo? Antes de mais nada, vamos lá aqui excluir todas essas linhas, certo? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta que eu vou precisar bastante. Beleza, voltamos. Peguei aqui a ferramenta que a gente vai usar. Bem, gente, o conceito de suporte e resistência, ele é bem fácil de entender, tá? Vamos primeiro desenhar aqui esse quadrado, esse retângulo, né? E eu quero que vocês imaginem esse retângulo como uma casa, tá? Onde aqui a gente tem o teto, certo? Nessa parte aqui de cima temos o teto, tá? Da casa. E aqui a gente tem o piso, tá ok? Pronto. Pegou esse conceito? A gente agora vai dar o nome ao teto de resistência. Beleza? O teto da casa vai se chamar resistência. E o piso da casa vai se chamar suporte. Resistência e suporte. Beleza? O preço, pessoal, ele trabalha fazendo topos e fundos, tá bom? E aí a gente vai pegar o conceito de o seguinte. O preço ele nunca vai andar numa linha reta. Ele nunca vai andar numa linha reta horizontal, nem vertical, nem para baixo, nem para cima, certo? Ele sempre vai fazer topos e fundos, tá? Ele vai sempre andar assim. Mesmo que ande caindo, mas ele sempre vai fazer topos e fundos. Tá ok? Beleza. Sabendo que o gráfico ele não anda em linha reta, ele anda fazendo topos e fundos, a gente vai chamar o gráfico, quando ele estiver andando fazendo topos e fundos ascendentes. Como assim ascendentes? Quando esse topo e este topo for maior do que esse topo aqui é maior do que o anterior, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês entenderem melhor. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui, certo? Aqui. Beleza? Pronto. Ok. Notem que a gente tem aqui um topo, tá? E a gente aqui tem um fundo. E notem que aqui a gente também tem um topo e aqui a gente tem um fundo. Perceba que esse topo é menor do que esse, tá? Esse aqui está em cima, esse aqui está embaixo. Esse fundo é menor do que esse. Esse está aqui em cima e esse está aqui embaixo. Quando a gente vê o gráfico fazendo topos e fundos ascendentes, tipo crescendo, um maior do que o outro, a gente diz que esse gráfico está numa tendência de alta. Anotem aí. Gráfico fazendo topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Tá bom? Se o gráfico ele está fazendo isso aqui, ó, certo? Aqui a gente tem topo, topo e topo. Perceba que ele está caindo. Esse aqui estava aqui em cima, agora formou um novo topo aqui embaixo e depois formou um novo topo aqui embaixo.
Então, o topo ele está decrescente, certo? E os fundos eles estavam aqui, agora formou um novo fundo aqui. Topos e fundos descendentes, tá bom? Se aqui é tendência de alta, aqui a gente vai dizer que é tendência de baixa. Pegaram o conceito? Repetindo aqui para nós, topos e fundos ascendentes, digamos que o gráfico está numa tendência de alta, topos e fundos descendentes está numa tendência de baixa, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E agora, gente, vamos fazer outra forma que o gráfico vai estar andando, tá? Perceba que o gráfico ele não só sobe nem só desce, ele anda de lado, isso mesmo, mas não em linha reta, ele anda fazendo topos e fundos do mesmo tamanho, tá? Ele pode cair um pouco, subir aqui um pouco, tá? Mas se você pegar um quadrado, você vai ver que ele está sempre andando numa direção na horizontal, tá bom? Então, quando o gráfico ele está andando assim, pessoal, a gente diz que o gráfico está lateralizado. Lateralizado, quando ele está andando de lado, tá bom? Pegaram essa visão? O gráfico está andando de lado, o gráfico está lateralizado, tá bom? Anotem aí. Então, o gráfico ele só vai andar nessas direções que eu falei para vocês. Ou subindo, ou descendo, ou andando na lateral. Beleza? A gente vai pegar alguns conceitos aqui, mostrando no próprio gráfico, certo? A gente vai pegar esses três conceitos que eu mostrei aqui para vocês. Vamos lá. Voltando aqui ao suporte e resistência, tá? Lembra da casinha? Lembra que em cima a gente chama de resistência e embaixo a gente chama de suporte, beleza? O gráfico, digamos que ele vai estar andando aqui, gente, aqui dentro, tá? Ele vai estar fazendo topos e fundos maiores, tá? Ele vai estar andando de lado em alguns momentos. Ele vai estar caindo. Beleza? E ele pode estar subindo. Pronto, gente. O gráfico ele anda assim, tá bom? Não dessa forma, mas vocês vão entender. Pronto. Pessoal, o gráfico ele sempre anda fazendo isso, certo? Um zigue-zague. Ele nunca anda certinho. Ele sempre está fazendo um zigue-zague. E aí, a gente vai identificar o suporte e resistência. De que forma? Pessoal, o gráfico ele vai mostrar para a gente que vai chegar a uma certa região onde o preço ele não vai conseguir ultrapassar, certo? Decore o que eu vou falar. O gráfico vai mostrar para a gente que o preço não consegue passar de determinada região. Pega essa palavra região, tá bom? Então, quando a gente identificar essa região, a gente vai identificar se é um suporte ou uma resistência. Quando a gente diz que é um suporte, é quando o gráfico ele está tocando embaixo ou no piso, tá bom? Digamos que aqui a gente tem, deixa eu desenhar aqui, a gente tem Pedrinho, certo? Pedrinho aqui muito bonitinho, está no piso, ele está no suporte, tá? E Pedrinho ele sempre está pulando, pulando, pulando e nunca consegue passar do piso, tá? Porque o piso é muito forte, fizeram um concreto aqui muito forte e ele não consegue passar do piso. Então ele vai pular alto e vai tentar, desculpem, ele vai tentar bater no teto, mas ele também não consegue, tá bom? Porque o teto é muito forte, então ele está batendo na resistência.
A mesma coisa vocês podem ver aqui, nesse gráfico que eu fiz. O gráfico ele veio daqui de baixo, do suporte, certo? Supondo que foi Pedrinho que deu um pulo aqui. E ele foi pulando, pulando, certo? Até bater a primeira vez. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Até bater a primeira cabeçada aqui no teto ou na resistência, certo? Ele bateu a segunda cabeçada e não passou, bateu a terceira, bateu a quarta, cansou e voltou a bater no suporte ou no piso. Voltou por piso, pulou de novo e não conseguiu. Então ele vai e resolve tentar novamente bater aqui no teto ou na resistência. Então o gráfico ele pode estar se movendo em tendências, gente. Você perceba que a gente está fazendo aqui tendências, tá bom? Ele pode andar de lado, ele pode cair, pode andar de lado novamente, certo? Mas ele sempre vai estar entre um suporte e uma resistência, tá? Basta a gente identificar onde o preço teve mais dificuldade de passar em determinada região. Geralmente, isso vai se refletir ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Pegando esse mesmo conceito de suporte e resistência, tá? Vamos ver aqui no gráfico agora. E vamos tentar identificar primeiro a tendência de baixa, tá bom? Então a gente está aqui no gráfico de 15 minutos. Deixa eu mudar aqui para o gráfico de 1 minuto. Deixa eu ver se está gravando aqui. Certo. Vamos mudar aqui para o gráfico de 1 minuto. Lembra, 1 minuto, cada vela tem 1 minuto, tá bom? Porque a gente está no gráfico de 1 minuto. Vamos identificar aqui primeiro, aqui de cara eu já estou vendo uma tendência lateral. No gráfico de 1 minuto eu já identifiquei uma tendência lateral, tá bom? Vamos lá identificar junto. Pessoal, percebam que o preço ele está aqui, ó, em um quadrado, certo? Perceberam? Ele está em um quadrado. Quando a gente está olhando assim de longe, ele está fazendo topos e fundos praticamente iguais, ó. Ele sobe, bate na resistência, desce, bate no suporte, sobe, bate na resistência, desce, bate no suporte. E ele faz isso várias vezes, tá vendo? Aqui ele tenta uma vez, desce de novo, tenta e depois recua de novo para o suporte. Ele não consegue mais pular lá em cima, mas ele fica aqui tentando, ó. Tenta subir de novo, desce, beleza? E fica aqui. Pessoal, anota novamente esse nome. Resistência é uma região onde o preço tem dificuldade para ultrapassar. Beleza? Vamos continuar mais aqui. Vamos botar uma frase aqui bem legal também, para a gente seguir essa linha de raciocínio. Resistência é uma região no gráfico onde encontramos muitos vendedores. Isso mesmo, tá bom? Resistência é uma região no gráfico onde encontramos muitos vendedores. Gente, pega esse conceito. A gente no gráfico, no preço, a gente quer comprar barato para vender caro, não é? No dia a dia não é assim, nas vendas, a gente quer comprar um produto barato para vender caro. A mesma coisa é aqui no gráfico. O preço, a gente tem que comprar barato, tá? Comprar barato e vender caro. Então aqui em cima, numa resistência, a gente tem os vendedores. Eu vou colocar aqui em vermelho. Numa resistência temos vendedores empurrando o preço para baixo, beleza? Empurrando o preço para baixo. Tem gente aqui vendendo. Quando chega aqui, é uma camada vendedora. Tem pessoas comprando, mas tem muito mais vendendo, tá? E quando a gente chega aqui embaixo no suporte, tem pessoas mais comprando,
do que pessoas vendendo. Claro, você vai encontrar vendedores, mas a grande massa é comprando. Então é uma briga de touros. Touros são os que compram, certo? E ursos são os que vendem, beleza? Então a gente vai ter essa briga, pessoal, na resistência e no suporte. Gleibson, o conceito de resistência é esse, mas qual é o conceito de suporte? Vou escrever aqui, ó. Suporte é uma região no gráfico onde existem compradores segurando o preço. Beleza? O preço ele tem uma dificuldade de passar no suporte, igualmente tem de passar numa resistência, porque tanto o suporte quanto a resistência a gente vai encontrar players segurando o mercado, tá bom? Pessoas segurando o preço. Seguiram aqui, pegaram aqui o nosso conceito de suporte e resistência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Perceba aqui, se a gente traçar uma linha reta, não, vamos usar aqui nossa ferramenta. Vamos traçar uma linha reta aqui, pegando desse topo, e a gente vai ver que o preço ele realmente respeitou a nossa linha, tá? É como se eu estivesse desenhando, como eu usei aqui, só que a gente vai fazer esses desenhos, essas marcações com nossas ferramentas. Vamos pegar aqui, desse último fundo aqui, e você percebe como ele respeita, tá certo? Percebe como ele respeita a região. Então aqui em cima, repetindo, resistência, aqui embaixo, suporte, tá bom? O gráfico ele está andando lateral. Se você observar aqui, ele está andando lateral. E dentro dessa lateralidade, você percebe que ele está aqui, ó, fazendo fundo, beleza? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundo mais alto do que o outro, topos mais alto do que os outros. Dentro de uma lateralidade, a gente vai encontrar uma pequena tendência, tá bom? E dentro aqui também vamos encontrar, olha, percebam, beleza? Olha, fundo, fundo. Aqui ele subiu um pouco, tentou recuar novamente e desceu, ó. Fundo de novo, topo menor, tendência de baixo, beleza? Isso aqui a gente está vendo uma pequena tendência dentro de uma lateralidade. A gente está vendo uma pequena tendência dentro de uma lateralidade. Pegaram aí o conceito? Pronto, beleza. Mas vamos procurar uma tendência maior, tá? Vamos procurar uma tendência maior. Vamos botar aqui no gráfico de 5 minutos para ver se a gente encontra uma tendência maior. Olha aqui, ó. Ela apareceu, ó. Percebam aqui, gente, ó, vamos usar nossa ferramenta linha de tendência para a gente identificar uma tendência. A gente vai pegar no primeiro topo e vai tentar encaixar aqui, ó. Olha, vamos tentar encaixar, beleza? Pronto, encaixou aqui, ó. Beleza? E a gente vai tentar fazer aqui um suporte. Às vezes o suporte ele não sai tão bem. Às vezes ele não sai, a gente só consegue fazer resistência. Quando a gente não tem, tá? A gente não forma aqui como a gente chama de canal, mas a gente vai ter uma linha aqui de resistência. Tá bom? Pronto, gente. Conceito aqui de resistência e suporte vocês pegaram. Mas vocês vão ter que também saber que uma linha de tendência, tá? A gente tem duas linhas. Uma linha de tendência de baixa, tá? Quando a gente desenha linhas para seguir o preço caindo, a gente chama de LTA, LTB, linha tendência de baixa. Linha de tendência de baixa, é essa linha aqui acompanhando o preço caindo, tá certo? E quando a gente forma linhas, deixa eu ver aqui, o preço subindo, aqui, ó.
Preço subindo, a gente pega uma linha, certo? Coloca aqui, não precisa também, claro, ela acompanhar embaixo, mas aqui quase bate certinho. Então a gente chama aqui que o preço está subindo e está fazendo uma linha de tendência de alta, tá certo? Pessoal, a linha de tendência, ela segue o mesmo raciocínio de um suporte e resistência, tá bom? Vamos lá. Resistência, vamos relembrar, é onde a gente tem pessoas vendendo, certo? Deixa eu mudar aqui novamente para vermelho, para não confundir. Resistência são pessoas vendendo em determinada região. E suporte são pessoas comprando em determinada região. O preço ele vai ficar num estreito, né, digamos assim. Ele nem sobe nem desce, beleza? Então, olha aqui, gente, acompanha. O preço saiu daqui de cima, tá? E ele tentou romper a resistência, não conseguiu. Desceu, tentou chegar na região do suporte e não conseguiu. Voltou, tocou na resistência, desceu, tocou no suporte. Foi de novo, chegou até romper, mas foi um rompimento falso. Voltou novamente, tocou na resistência e aí vai, beleza? E aí, gente, a gente pega o conceito do seguinte: a gente sempre tem que trabalhar tentando vender sempre na resistência e comprando sempre no suporte, tá? Mas lembrando que ele nunca vai estar respeitando assim rigorosamente uma linha, mas ele vai respeitar a região. A gente coloca aqui essa linha para a gente poder de fato entrar em algum local, né? Mas ele vai às vezes poder romper, mas a gente tem que lembrar sempre que é uma região, não se trata de uma linha demarcando aquele espaço, né? É sempre uma região, beleza? Pronto, pegou aí o conceito de linha de tendência de baixa, tá? Demonstrando que o gráfico está caindo, a gente vai ter sim uma LTA e uma LTB para mostrar que o gráfico está caindo, tá bom? Ou o gráfico está subindo. Pronto, beleza? Pegar aí o conceito, repetindo, lateralidade, quando o preço está andando de lado, a gente vai ter uma região de suporte e resistência. Linhas de tendência, a gente vai marcar as tendências de baixa ou marcar as tendências de alta. E como vocês sabem, o gráfico ele nunca anda sempre para o lado, sempre para cima ou sempre para baixo. Ele sempre vai estar fazendo zigue-zagues, tá? Ele sempre vai estar fazendo zigue-zagues. Pessoal, o gráfico quando está em 1 minuto, a gente consegue visualizar dessa forma. Ele fica um ruído bastante grande, entendeu? Difícil a gente saber se o gráfico está numa tendência. Então, geralmente, para a gente ter uma visualização melhor do que o gráfico está nos mostrando, a gente tem que aumentar o período, tá? Veja, ainda está um pouco rabiscado. Vamos para 15 minutos. Tá vendo? Ele formando aqui, ó, tá vendo? Fica bem melhor para a gente poder estar estudando e fazendo nossas marcações. Vamos aumentar para vocês ainda ver como fica. Vamos para 1 hora. Vocês vão ver a mudança aqui, ó. Tá vendo? Entendeu, pessoal? Olha como fica. Em 1 hora. Quer dizer que cada candle desse tem 1 hora. Mas a gente vai trabalhar até aqui, 15 minutos. Certo? A gente vai fazer as nossas marcações no gráfico âncora. Certo? O gráfico âncora é o nosso gráfico de 15 minutos. É onde a gente vai estar analisando a nossa tendência, para onde o gráfico está indo. Existem tendências primárias, secundárias, terciárias. A nossa tendência primária aqui, a longo prazo, tá? É uma tendência grande de baixa, tá? A gente tem que sempre marcar o primeiro topo com o último fundo, tá? Primeiro topo, último topo aqui, ó.
Então a gente vê aqui que ele está numa tendência grande de baixo. Vamos tentar pegar aqui um suporte. Ele não encaixa perfeitamente, mas a gente consegue, né, formar aqui. Ele está meio que se abrindo aqui. Mas o importante é a gente marcar aqui essa linha de tendência aqui de baixa, tá? Porque quando ele passar dessa linha é porque ele já está querendo mudar a tendência, ele já está querendo ir para cima. Beleza? Então, depois que a gente identificou aqui a tendência, vamos pintar essa linha aqui para a gente saber que ela foi feita no gráfico de 15 minutos. Vamos apagar essas daqui, tá? E vamos puxar o gráfico um pouco mais para cá, tá? Digamos, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui tudo, tá? Para vocês saberem que o gráfico ele repete bastante, vamos voltar alguns dias atrás. Pronto, a gente daqui está mais ou menos no dia 16, 16/12 de 2020, tá? 16/12, é isso mesmo, 16/12. Pronto, percebam aqui que a gente tem uma região de suporte, vamos marcar. O preço tentou e não conseguiu, continuou em cima, tá? E a gente tem aqui em cima mais um pouco uma região de resistência. O preço tentou, fez um rompimento aqui, mas não conseguiu, voltou novamente, tá? E ficou aqui, tá bom? Vamos procurar aqui mais um pouco. Eu acho que só esses dois, beleza. Vamos lá para frente agora. Vamos ver. Olha, gente, novamente o preço desce para essa região aqui. E ele tem uma certa dificuldade. Perceba que ele respeita em algumas regiões, ó, tá vendo? Vamos mais. Pronto. Aqui, ó. Eu fiz essa marcação lá em dezembro e perceba que ela vem ainda refletindo aqui na frente, ó. Tá vendo? A região ela continua sendo respeitada. Percebam o seguinte, pessoal. Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui para vocês que eu percebi aqui, ó. Pegaram o conceito de suporte e resistência, suporte, beleza? E aí pega esse conceito aqui também agora. Presta atenção aí. Quando a gente tem um suporte e resistência onde ele é rompido, que se diz assim, o preço ele sai dessa região, tá? Rompeu, beleza? Quando ele rompe, ou o suporte ou a resistência muda, ele vira, tá? Vamos lá. Isso aqui era um suporte, beleza? Que foi rompido, o preço ultrapassou, ele saiu dessa caixinha, então ele logo vira uma resistência, tá? O preço ele vai fazer um novo suporte, tá? A gente vai ter a inversão aqui. Aqui era um suporte, virou resistência, vai ter um novo suporte e uma nova resistência. Quando o preço que era suporte vira resistência, então o preço ele vai bater, a tendência é bater e voltar, certo? E aí a gente chama isso de pullback. Pullback é quando o preço ele sai da caixinha, saiu, e aí ele volta, bate e continua subindo, beleza? Isso se chama pullback. Após uma lateralização, após um rompimento de um suporte e uma resistência, o preço tende a sair, testar novamente essa região e continuar o seu trajeto. E a gente vê que isso se repete em muitas vezes. Então o gráfico ele faz isso bastante. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar novamente. Vamos ver. É porque está em 15 minutos. Vou botar aqui em 5 minutos.
Vamos ver. Vamos aqui a olho nu. Vou puxar aqui uma linha. Tendência de alta. Ele não rompeu para cima, tá? Vamos puxar uma linha de tendência de baixa. Pronto, beleza. Aqui a gente consegue um pouco traçar essa linha, né? Às vezes pode ser aqui, aqui, enfim. Vocês vão entender. O preço ele ficou aqui dentro, tá? Ele ficou trabalhando aqui dentro. Tá vendo? Tentando romper. E aí chega um determinado momento que ele sai da caixinha e fica trabalhando aqui fora. E perceba esse toque aqui, ó. Ele toca, toca de novo e desce. Certo? Esse toque no finalzinho, depois que rompe, o nome é pullback. Beleza? Ele tanto pode fazer um pullback para baixo, para cima, tá? Ele pode fazer essa mesma coisa aqui. Rompe, toca, sobe. Rompe, toca, desce. Beleza? Pullback. Tá bom? Então vocês aprenderam aqui, gente. Vocês aprenderam hoje, nessa nossa aula, o conceito de suporte e resistência. Vocês aprenderam que o gráfico ele se movimenta para baixo ou tendência de baixa. Beleza? Vocês aprenderam isso também. Ele se move para cima ou tendência de alta. Ele também fica andando de lado, né? Ou lateralizado. Lateralizado. Beleza? Vocês aprenderam também sobre pullback, que é um teste de região novamente, que é um teste de região, tá? Quando ele sai ali da zona de suporte ou resistência, ele vai fazer um teste novamente, provavelmente. Nem sempre ele vai fazer, mas a gente sempre tem esse pullback na história do gráfico, tá? Deixa eu ver aqui o que é que a gente aprendeu mais. A gente aprendeu também linhas de tendência, isso mesmo. A gente tem ali a linha de tendência de alta e a gente tem, deixa eu ver, tá aqui, tendência de alta e baixa, tá? Pronto, gente, beleza. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? Suporte e resistência. O gráfico ele se move para baixo e para cima, formando uma tendência de baixa ou de alta. Ele pode estar andando de lado, a gente vai chamar de lateralizado. O gráfico, quando rompe uma região, ele pode fazer um pullback, tá? E a gente tem também as linhas de tendência, que é uma tendência de alta ou baixa, tá ok? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? No próximo assunto do módulo 1, a gente vai estar explicando outras coisas para vocês. A gente se vê lá. Tchau, tchau.